Jesus, Deus, ele é tratado de diversas formas. Deus ele é tratado de rei, de senhor, de administrador ou de senhor mesmo. E nessa parábola é diferente. Jesus estava tratando Deus como o senhor daquele servo, daquele administrador, ou melhor, daquele mordomo que prestava um serviço de mordomia para o seu senhor, para Deus. Entendeu? Então, quem era o Senhor, quem era o dono dessas terras, o dono desses bens, a qual esse mordomo estava desperdiçando, ele precisa entender, então, quem é o mordomo. Se o Senhor era Deus, se o Senhor foi tratado como Deus, por Jesus, quem era o Senhor? Nós vamos ler em 1 Coríntios 4:2, Paulo vai falar que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Paulo, então, ele se considera despenseiro. Mas o que é despenseiro? Despenseiro não é nada mais, nada menos do que uma palavra sinônima de mordomo, de administrador. Paulo, então, estava falando que nós, cristãos, nós somos mordomos, nós somos administradores dos mistérios de Deus. Certo? Curioso é que um mordomo, um administrador, ele não, pelo menos não nesse contexto, ele não cuida do que é dele, ele cuida do que é dos outros, ele cuida do Senhor dele, certo? Da mesma forma, é conosco nessa vida. Nós somos mordomos, nós somos dispenseiros de Deus, e as coisas que Deus nos dá, Ele não nos dá para nós, são coisas dele, Ele nos dá para nós administrarmos, para nós sermos mordomos dele. Então a nossa casa, a nossa família, o nosso carro, o nosso dinheiro, essas coisas não são nossas, essas coisas são de Deus. Ele nos dá para podermos administrar, para sermos fiéis a Ele da maneira a qual Ele deseja que nós sejamos. Certo? Então, nós entendemos então que nós somos mordomos de Deus. Se nós formos ler Salmos 24, a partir do primeiro versículo, nós vamos entender isso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo, e aqueles que nele habitam. Então, do Senhor, a terra é a sua plenitude. Tudo é do Senhor, tudo que está no mundo, tudo que nele habita é o Senhor. Nós somos do Senhor. Para entender melhor isso sobre mordomia, é só nós olharmos para o começo, lá em Deus, Ele cria um homem, Ele cria um jardim, e o intuito que Ele criou o jardim, o intuito que Ele criou o homem, foi para que o homem cuidasse, cultivasse no jardim, foi para que ele pudesse exercer o exercício de mordomia no jardim, certo? E nós também sabemos que o jardim não era de Adão, o jardim era de Deus. Adão era apenas mordomo do Senhor. E da mesma forma, nós, tudo que nós temos, tudo que Deus nos dá, por consequência, não é nosso, mas sim de Deus. E nada como algo de alguém para que nós podemos cuidar melhor. Não é mesmo? Afinal, quem quer algo seu destruído por outra pessoa? Quem quer emprestar algo? Quem quer dar algo para alguém, para que a pessoa cuide, para que a pessoa cultive, para que a pessoa cultive e que a pessoa extrai? Não quer receber de volta, certo? Todos nós queremos. E da mesma forma é Deus. Deus Ele dá. Deus Ele confia em nossas mãos coisas, projetos, tudo que Ele coloca, confia em nossas mãos. Ele deseja que nós sejamos fiéis a Ele. Ele deseja que nós sejamos fiéis a Ele, certo? Nós vamos entender um pouco hoje sobre esse conceito de fidelidade. Esse Senhor, então, ele pede um relatório. Ele pede um relatório
para aquele servo dele, para o mordomo dele, para que ele pudesse pusesse as contas em dias. E esse mordomo ele começa a se desesperar. Ele pensa: meu patrão está me pedindo, mas está me despedindo, e o que eu farei? E no versículo 3 ele vai falar: eu não tenho força para trabalhar na lavoura, eu tenho medo, eu tenho vergonha de pedir esmola, e o que eu farei? E da mesma forma, quando nós somos infiéis a Deus, quando nós somos infiéis a Deus, nós não temos forças, nós nos tornamos pessoas orgulhosas, sem perspectiva de futuro, vivendo para alimentar os desejos da nossa carne, deixando a cruz, deixando o Senhor de lado, não honrando a confiança que Deus colocou em nossas mãos para administrarmos de maneira fiel aquilo que Ele tem nos dado. No versículo 10 vai falar uma frase bem emblemática. No versículo 10 fala que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Jesus estava querendo dizer que o pouco ou o muito não influenciam no seu caráter. Pelo contrário, o pouco ou o muito, acredito que mais ou muito, ele aflora que é do nosso caráter. Se nós temos um caráter de infidelidade, no muito nós vamos ser infiéis, no pouco também nós vamos ser infiéis. Mas se nós temos um caráter de fidelidade, nós somos fiéis a Cristo. No muito nós vamos ser fiéis, no pouco nós vamos ser fiéis. Esse é um versículo muito bem conhecido, ele é um versículo conhecido demais na igreja, e ele nos trata, nos fala um pouco mais sobre fidelidade. E para entender um pouco mais sobre essa fidelidade, eu queria falar um pouco sobre o que Deus prometeu para quem fosse fiel. O que Deus prometeu para quem fosse fiel até o fim. E seguindo a parábola dos talentos, devemos entender um pouco mais. Em Mateus 25, 23, disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Essa parábola, acredito que todo mundo lembra, o Senhor ele deu um talento para um, ele deu 2 talentos para outro, ele deu 5 talentos para outra pessoa. E a palavra é muito bem clara que ela fala que esse Senhor ele dividiu segundo a sua competência, a competência daqueles servos. E por vezes nós achamos que Deus poderia nos dar mais. Deus poderia confiar em nossas mãos algo melhor, algo maior, algo que talvez aos nossos olhos possa parecer muito. Mas Deus sabe, Ele conhece o nosso coração e Ele sabe quanto Ele nos dá, quanto Ele pode nos dar para que nós possamos permanecer em pé. E assim, no passar do tempo, nós sendo fiéis a Ele nos confia muito. Se a gente for olhar essa divisão de 5 talentos, 2 talentos e 1 talento, talvez nós possamos pensar que o pouco seria a pessoa que recebeu 1 talento. Acho que o pouco é a pessoa que recebeu 1 talento. Ou talvez a pessoa também que recebeu 2, e que o muito seria a pessoa que recebeu 5 talentos. Mas a lógica de Deus é diferente. Quando o que ganhou 5 talentos, ele chega para prestar contas, ele conta que conseguiu mais 5. Então aquele que recebeu 5, ele produziu mais 5. E ele chega para contar para o seu Senhor. E quando acontece isso, a resposta do Senhor é: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Aquele que recebeu os 5 talentos, ele não estava no muito de Deus. Quando ele recebeu 5, ele não tinha muito. Ele tinha pouco. E quando ele consegue juntar mais 10, quando ele consegue cultivar e trabalhar e conseguir mais 5 e resultar nos 10, ele também está no pouco. O
Senhor fala, servo bom e fiel, mas fiel um pouco, sobre muito te colocarei. Você não está hoje com 10, você não tem muito, eu te colocarei. Então a gente consegue entender que o povo, que nós podemos entender que o povo não é o que nós recebemos do Senhor. O povo não é o que nós recebemos do Senhor para administrar, mas sim hoje. O povo é o que nós recebemos hoje, é o que nós temos hoje. O povo é hoje que nós devemos ser fiéis. No futuro, eu não consigo fazer nada. Amanhã, eu consigo fazer alguma coisa amanhã? Hoje eu não consigo fazer nada amanhã. Eu consigo fazer alguma coisa ontem? Eu não consigo ser fiel hoje, amanhã. Eu não consigo ser fiel ontem, mas eu consigo ser fiel hoje. E Deus nos chama para ser fiéis no hoje. Deus nos chama para ser fiéis no hoje, no pouco. Deus, Ele coloca em nossas mãos coisas para nós sermos fiéis nele hoje, no agora. Certo? Então a promessa de muito, ela não é para hoje. Ela é uma promessa futura. É uma promessa a qual Ele vai colocar nós no mundo. Mas para que nós possamos ser fiéis, para que nós possamos alcançar esse muito, nós precisamos ser fiéis hoje. Eu pensando nisso, Deus, o que eu posso falar, o que eu posso exemplificar de hoje, o que eu posso ser fiel hoje? Eu comecei a pensar e eu comecei a falar, o que eu posso exemplificar para sermos fiéis hoje, para que possa ser uma mensagem aplicativa, para que todo mundo possa entender. E a primeira coisa que eu pensei sobre fidelidade, sobre saber administrar, sobre coisas que Deus nos confia, e a coisa mais importante foi sobre o nosso relacionamento com Deus, foi sobre o nosso amor a Deus. Nós bem sabemos que o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. A coisa mais importante que nós precisamos ser fiéis a Deus é no nosso amor ao Senhor. Nós precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. É isso que Deus confia em nossas mãos. Eu fiz um breve resumo de pontos em cada uma dessas coisas, mas pelo horário a gente não vai conseguir falar. Mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, que Deus vai falar em nossos corações. Quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, nós já pensamos logo no que nós queremos. Nós pensamos que nós queremos viver uma transformação, que nós queremos bênçãos, que nós queremos bênçãos financeiras, enfim, nós pensamos no futuro. E a verdade é que Deus, Ele é nosso Pai, Ele deseja nos abençoar, mas a verdade é que Ele requer de nós a fidelidade no pouco, no hoje. Nós pensamos tanto no futuro, nós pensamos tanto em grandear mais, em querer mais, ter algo confiado a nós maior, ou seja, muito, mas nós esquecemos de ser fiéis no hoje, no pouco. E é isso que Deus requer de nós. Outra coisa muito importante que Deus confia em nossas vidas, na vida de todos nós, é a família. A família, depois de Deus, é a coisa mais importante na nossa vida. Deus confia ao marido, uma esposa, para que possa amar, assim como Cristo amou a igreja. Deus confia em nós, nos nossos filhos, que são a herança de Deus. Não tem coisa mais importante depois de Deus do que a nossa família. E por vezes nós somos infiéis no quesito família. Por vezes nós deixamos de conversar, nós deixamos de falar, nós brigamos, nós deixamos de perdoar. E nisso nós nos tornamos infiéis a Deus. Porque não é esse o evangelho que Deus deseja que nós vivamos. Pelo contrário, Deus deseja que nós sejamos fiéis a Ele com a nossa família. Um outro ponto muito importante que
eu anotei sobre o trabalho. Depois da família, o trabalho é um grande fator para que nós possamos ser fiéis. A Bíblia vai falar em 1 Timóteo 5,8 que quem não cuida da sua família, ele acaba sendo pior que o trabalho, ele é usado por nós para cuidar da nossa família. Um homem de casa, um dono, um marido, um pai, ele cuida da sua família trazendo comida para casa. E a verdade é que por vezes nós também somos infiéis ao nosso trabalho. A verdade é que nós queremos receber muito e trabalhar pouco, mas nós acabamos não desempenhando um papel que nós deveríamos desempenhar. E aí acabamos transferindo nosso trabalho para outros, acabamos pulando de serviço em serviço, e isso não é a maneira que Deus deseja que nós sejamos fiéis. A maneira que Deus deseja que nós sejamos fiéis é que nós possamos desempenhar e testemunhar a transformação que Ele fez em nossas vidas através do nosso trabalho. Se nós nos propusemos a fazer tal trabalho, nós devemos fazer aquilo dali da melhor forma, desempenhando o melhor papel. Certo? Quarta coisa que eu escrevi, eu pensei sobre a importância de nós sermos fiéis é a nossa igreja, é a nossa família espiritual. E como é importante nós sermos fiéis com a nossa igreja. Eu não falo de dízimo, eu não falo de oferta, mas eu falo de trabalho. Eu falo de trabalho. Na verdade, é muito fácil a gente entrar por essas portas às quartas, às sextas e domingos. Ou às vezes não, às vezes é difícil para alguns. E até isso nós devemos ser fiéis, a frequência na nossa igreja. Mas a verdade é que nós, como igreja, nós precisamos nos comprometer com o trabalho, com o ID. Nós devemos ser fiéis no serviço à igreja. É isso que Deus deseja para a nossa igreja. Que nós sejamos fiéis ao serviço da igreja, à pregação do ID, ao trabalho que precisa ser feito entre os irmãos, cobertura espiritual que a igreja nos dá. É isso que Deus deseja que nós sejamos fiéis. A quarta coisa, para a gente fechar. Já não viemos. Assim como Jesus está pregando sobre a cobiça do dinheiro, nós devemos também ser fiéis a Ele na nossa vida financeira. Eu separei aqui alguns versículos que falam sobre a vida financeira em Provérbios. Provérbios 21 vai falar que nós devemos gastar menos do que nós ganhamos. Em Provérbios 22, 7 vai falar sobre nós temos que evitar as dívidas. Provérbios 18, 15 vai falar sobre nós investirmos em conhecimento. Provérbios 11, 25 fala sobre nós sermos generosos. Que é exemplo melhor de fidelidade a Cristo do que nós sermos generosos. Do que nós sermos generosos com os nossos irmãos que estão ao nosso lado. É difícil, não é fácil, mas essa é a maneira que Deus deseja que nós sejamos fiéis a Ele. A verdade é que Deus não é uma pessoa. Ontem a gente estava evangelizando com a irmã Aparecida, e eu falei com uma jovem que Deus não é aquela pessoa que está lá no céu e ela fica ditando aquilo que nós devemos ou não fazer, principalmente aquilo que nós não devemos fazer. Não. Pelo contrário, Deus, Ele nos dá a liberdade de poder escolher. Ele nos dá a oportunidade de fazer o certo e fazer o errado. Existe uma maneira de viver, existe um evangelho, existe uma maneira certa a qual Ele deseja que nós vivemos. E Ele, como nosso Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele deseja que nós vivemos da maneira correta. Ele morreu na cruz ali pelos nossos pecados e nós o aceitamos como Salvador de nossas vidas. Aquele sangue que foi derramado no Calvário, ele não foi à toa, ele foi por
25, 29, fala sobre: pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Eu acredito que esse versículo é autoexplicativo. Jesus está falando aqui de talentos, mas isso aqui exemplifica a nossa vida de fidelidade a Ele. A verdade é que quem mais tem, mais será dado, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado. Aquele que for infiel, até aquele pouco que ele tem, lhe será tirado. Assim como aconteceu com aquele servo que pegou um talento. Ele tinha pouco, e aquilo que ele tinha foi tirado. Então nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos desempenhar o papel a qual Ele tem confiado a nós, no serviço de mordomia, para que nós possamos granjear mais, que nós possamos alcançar muito de Deus, para que nós possamos, assim, quando Ele vir nos buscar sobre as nuvens, nós possamos reinar com Ele, nós possamos morar com Ele no céu, e adorá-lo a todo momento, cantar louvores e hinos, adorando a Ele, cantando santo, santo e adorando da maneira a qual Ele deseja que nós fazemos. Esse vai ser muito Deus, esse vai ser o momento em que nós teremos muito Deus. Eu queria agradecer a minha oportunidade, espero que